Prezados amigos e amigas, boa noite para todos nós. Que o Senhor nos abençoe na sua doce paz, que sintamos-nos todos envolvidos pela espiritualidade que aqui se faz presente, inspirando-nos, fortalecendo-nos para a jornada da vida. Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, também em nome da Flavinha e do Timóteo, pela acolhida, pelo carinho com que fomos recebidos aqui em Foz do Iguaçu. E não poderia também deixar de mencionar, para mim que estou aqui pela primeira vez, a impressão que as belezas desta cidade nos causam. Sem dúvidas, este é um dos lugares do mundo em que alguém, de maneira mais patente, poderá compreender aquilo que um amigo mineiro nos dizia, que Deus é farturento. Deus é, de fato, muito pródigo no seu amor, nos sinais que nos dá da sua existência e da sua presença em nossas vidas. Disse-nos Jesus para que olhássemos para os lírios do campo, para as aves do céu. Ali o Mestre nos falava dos sinais mais sutis de Deus, mas Deus não se contenta com os sinais sutis. Às vezes Ele é mais direto, mais efetivo e eloquente na sua mensagem. Então, que toda essa beleza nos possa sempre inspirar, porque isso que nos encanta e nos fascina nada é em comparação ao que nos espera na jornada infinita até o nosso Pai. Que Ele, portanto, assim como o Mestre, possa nos inspirar nessas noites de reflexões, na qual buscamos retribuir o carinho recebido com sementes que lhes possam ser úteis na jornada. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre ou sem cessar. Tal é a lei. Frase que nos reúne aqui nesta noite de reflexões e que, de certa forma, é uma belíssima síntese de toda a doutrina espírita, de tudo aquilo que ela nos descortina acerca da lei divina, do funcionamento da própria vida. Mas antes de penetrarmos no que ela nos diz propriamente, creio seja interessante para nós espíritas também fazermos uma incursão na história, buscando identificar a própria origem dessa frase. Muitos de nós, ou mesmo no movimento espírita em geral, às vezes ainda surge essa dúvida: é essa uma frase de Allan Kardec? Ou quem a teria proferido? Ou ela já existia antes e foi apenas incorporada pela doutrina espírita? Creio seja útil podermos fazer essa análise histórica para primeiro podermos identificar a fonte dessa frase, como ela vem a aparecer no contexto da doutrina espírita, para que então passemos à grandiosidade da mensagem que ela transmite. E quem nos ajuda nesse sentido são dois dos biógrafos de Allan Kardec, no livro que escreveram a respeito do codificador, uma obra extensa, Zeus Van Tuyl e Francisco Thyssen. Na última parte da sua obra, eles comentam então sobre a origem dessa frase, que, como nós sabemos, está lá no Dolmen de Allan Kardec, onde o corpo de Allan Kardec foi enterrado. Nós temos lá, na parte superior desse dolmen druídico, que foi edificado em homenagem ao codificador e a todo o vínculo dele, com aquele passado do druidismo, dos celtas, nós temos essa frase lá inscrita na cobertura desse dolmen. Mas como ela foi parar lá? Ou qual foi a ideia por detrás dessa homenagem que foi feita ao codificador? E aqui nós vamos resgatando um pouco dessa história do Espiritismo, que é sempre útil e interessante podermos estudar, para nos lembrarmos que, primeiro, Kardec não foi inicialmente enterrado ali. Seus restos mortais foram transladados para o cemitério Père-Lachaise, 1 ano após a sua desencarnação. Ele foi inicialmente enterrado no cemitério de Montmartre, numa cova, num túmulo comum,
E então, a comissão que foi estabelecida após o seu desencarne, da qual fazia parte, naturalmente, Amélie, entre outros daqueles primeiros companheiros, essa comissão, no intuito de homenageá-lo, resolveram, então, fazer essa transferência do túmulo de Kardec para o Père Lachaise, incluindo nesse processo a edificação do dolmen druídico. Então, essa comissão foi estabelecida, fizeram ali todos os preparativos, né, foram atrás dos artistas e tal, porque também consta lá um busto de Allan Kardec. E então, exatamente um ano depois do seu desencarne, em 31 de março de 1870, é feita a inauguração desse novo túmulo no Père Lachaise. Já com as pedras que compõem o dolmen, o busto, com o registro, a assinatura do artista, mas, a princípio, como nos revelam os biógrafos, não constava a frase, apenas a pedra. Segundo eles nos dizem, no entanto, a frase teria sido inserida ainda, grafada lá na pedra, né, com um cinzel, com um material, um instrumento específico, ainda no ano de 1870. Então, aí a gente já tem uma série de informações que talvez para muitos de nós sejam inéditas a respeito desse dolmen. Muitos talvez pensássemos que aquilo já foi feito logo após o desencarne de Kardec, já foi feito o enterro naquele local, naquela condição. No entanto, houve um trabalho ali no intuito de preparar aquilo e homenageá-lo. Pois bem, mas e a frase? De onde veio a frase? E aqui é interessante, os biógrafos vão trazendo uma série de hipóteses, né, informações, mostrando-nos em verdade que, de alguma maneira, essa frase ela estava no ar, entre aspas. Ela já circulava aqui e ali com outras formas. Um dos biógrafos de Allan Kardec, inclusive, uma das biografias mais antigas, Jean Vartier, havia defendido ou aventado a hipótese de que essa frase teria sido retirada de uma obra do grande escritor, filósofo alemão Goethe, uma obra do ano de 1809, As Afinidades Eletivas, que essa frase já constaria com uma ligeira modificação na obra de Goethe e que teriam, então, aqueles que homenageavam Kardec se inspirado nessa frase. Só que ele demonstra existir ali um probleminha nessa hipótese, ou melhor, os biógrafos que aqui citamos, Zeus Van Tuyl e Francisco Thiessen, demonstram existir um problema nessa hipótese levantada pelo Jean Vartier. Porque a frase que lá consta, nascer para morrer, morrer para renascer, tal a lei universal, essa frase que constaria na obra de Goethe, na verdade, não está na versão original em alemão. Apenas na tradução francesa, que foi lançada, vejamos só, em 1872, portanto, mais de um ano depois da frase ter sido esculpida no dolmen de Allan Kardec. Então, talvez a inspiração tenha sido inversa. A pessoa que fez a tradução da obra do alemão para o francês, digamos, fez uma tradução um pouco mais livre da obra e incluiu ali algumas coisas que não estavam propriamente na obra original. Mas vejamos, a frase, nascer para morrer, morrer para renascer, tal a lei universal. Então, essa seria uma das hipóteses, né, que Francisco Thiessen e Zeus Van Tuyl aqui nos apresentam. Outra frase similar, essa sim, se encontra numa obra de 1857, uma obra francesa, Clé de la Vie, significa chave da vida, uma obra de Louis Michel, em que temos ali uma frase algo similar. Nascer, viver, circular, evolucionar, morrer e transformar-se. Essa, sim, uma frase anterior ao enterro de Allan Kardec, em que nós vemos algo similar dessa ideia de uma continuidade, né, incessante da vida. Nascer, viver, circular, evolucionar, para morrer e então transformar-se. Mas não está ali explícita a ideia da reencarnação, do retorno à vida corpórea, no intuito da progressão do espírito.
mas é uma frase similar. Existe outra, contudo, essa sim, já mais próxima, tanto no sentido quanto também no contexto, porque essa é uma frase do movimento espírita, que os autores, os biógrafos, fazem questão de destacar. Frase essa que está registrada na Revista Espírita, de novembro de 1861. No ano de 61, Kardec já faz algumas suas viagens espíritas. Muitos de nós espíritas talvez conheçamos o livro Viagem Espírita em 1862, mas esta não foi a única viagem que Kardec realizou. Já em 1860 ele faz uma primeira viagem, depois em 1861 ele amplia um pouquinho as cidades visitadas, depois em 62 seria de fato a viagem mais conhecida, uma viagem mais ampla, e depois ele seguiria também fazendo outras viagens. Então é preciso considerar isso. E a Revista Espírita é um manancial que nos permite, além de conhecer a doutrina espírita em seu processo de elaboração, nos permite também ver Kardec indo a campo, os bastidores daquilo que veio a ser a composição do Espiritismo. Kardec indo visitar as cidades, Kardec conhecendo como estava o movimento espírita nesta ou naquela cidade, abraçando os companheiros de outras localidades. É realmente fascinante podermos fazer esse estudo das obras, digamos, para além das obras básicas, obras também fundamentais, subsidiárias, mas fundamentais da doutrina espírita. A Revista Espírita é um verdadeiro manancial nesse sentido. Também o livro Viagem Espírita em 1862. Mas nessa viagem de 1861, Kardec passa por Lyon, por exemplo, passa também por Bordeaux. E é na cidade de Bordeaux que nós temos o discurso de um espírita com uma grande atuação ali na cidade, conhecido como Mr. Sabot, ou Sabot, perdoe-me a pronúncia francesa. Mas ele faz ali um discurso. Esta viagem de Kardec se deu no mês de outubro de 1861, e, como geralmente ele fazia, ele colocava as anotações dos registros dessas viagens no mês seguinte ou nos próximos meses, ali depois da viagem realizada. Então, na Revista Espírita de novembro de 1861, nós temos esse registro, o discurso do senhor Sabot, em que ele diz assim: nascer, morrer, renascer, até atingir os limites da perfeição. Nascer, morrer, renascer, até atingirmos os limites da perfeição. Então, aqui já temos uma frase realmente muito próxima daquela que ficou depois gravada em pedra para os séculos. De maneira similar àquilo que Moisés, muitos milênios antes, ou muitos séculos antes, havia feito. Grafado em pedra as leis que, em verdade, são leis indestrutíveis, eternas e imortais como o próprio Criador, eternas como o próprio Criador. Ali também, grafada na pedra do dômen de Allan Kardec, estaria essa lei. Então, a gente vê que, por esse balanço histórico que os biógrafos nos auxiliam a fazer, essa frase, de alguma maneira, com ligeiras modificações, ela estava ali já nos ares, talvez aproveitando o contexto do advento do Consolador, a inspiração dos escritores, inspirados, muitos deles médiuns sem o saber, já captavam de alguma maneira essa frase, que depois aqueles que fizeram parte da comissão de homenagem a Allan Kardec resolveriam de maneira indelével registrar na pedra. Não sabemos exatamente quem deu a ideia, quem sugeriu a frase nesses moldes, mas sabemos que ela não é propriamente de Allan Kardec. Talvez tenha sido inspirada lá no registro, no discurso feito em Bordeaux, e ajustada minimamente ali por aqueles que faziam parte daquela comissão, que é para que pudesse, então, ficar gravada de maneira indelével naquela pedra. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre ou sem cessar. Tal é a lei. Então, essa origem da frase, que Emmanuel também mais tarde citaria numa de suas obras, no livro Justiça Divina, capítulo de número 33, ele a cita também com ligeiras modificações: nascer, morrer, renascer de novo e progredir continuadamente ou continuamente, tal é a lei.
Mas Emmanuel ali tem a sutileza de indicar. Ele não coloca que a frase é de Allan Kardec, ele diz a frase que o Espiritismo nos ensina. Porque Emmanuel sabia, mais cedo ou mais tarde, haveríamos de acessar um pouco mais dessas informações acerca da origem dessa frase. Mas feita essa incursão histórica, que traz-nos mais informações a respeito do próprio movimento espírita, no seu passar do tempo, no seu desenvolvimento, é preciso busquemos, claro, o que mais nos importa, refletir sobre a essência dessa frase, que, como dizíamos, embora não tenha sido originalmente, não tenha sido dita por Allan Kardec, cabe muito bem no pensamento kardeciano. É uma maravilhosa síntese daquilo que ele, juntamente com os espíritos, nos ensinaram. Apresenta-nos, digamos, uma visão panorâmica, um quadro amplo do que seja, de fato, a vida, na perspectiva com que o Espiritismo nos permite enxergá-la, trazendo-nos uma série de chaves, uma série de novos elementos a considerar, ampliando, portanto, a nossa abrangência de visão, para que entendamos que a vida transcende enormemente aquilo que a estreiteza dos nossos sentidos nos permite abarcar. E é sobre cada aspecto dessa frase que nós vamos tentar refletir aqui nesta noite, tentando compartimentá-la, tentando entender para onde ela nos aponta, recordando para isso, claro, não poderia deixar de ser também da figura de Jesus. Ele que, no seu Evangelho, com outras palavras, já nos havia descortinado muito desses horizontes, mas sabia ele também que estaria reservado ao Consolador prometido, mais tarde enviado, para nós hoje já chegado, são chegados os tempos, caberia a esse Consolador prometido nos ajudar a ver, nas próprias palavras do Mestre, o que hoje o Espiritismo nos ensina. Ajudar-nos a desenvolver aquilo que ele colocou para nós no Evangelho na forma de símbolos, de sínteses, de parábolas. O Espiritismo dá-nos as chaves para que possamos, então, ampliar o nosso raio de visão, o alcance do nosso olhar. E, para tanto, debrucemos-nos, então, sobre essa frase, compartimentando-a, para vermos que, em verdade, ela traz para todos nós um senso de gradação do que seja o processo evolutivo. Quando olhamos para os espíritos que ainda hoje mourejam na Terra, os milhões e milhões, em verdade, bilhões de espíritos que estão, neste momento, encarnados, nós vemos que, de acordo com o estágio em que o espírito se encontra, de alguma maneira ele se encaixa em uma das fases ou em uma das partes dessa frase. Nós propusemos aqui, didaticamente, uma divisão em 3 partes fundamentais. Vamos deixar na primeira parte o nascer e o morrer. Deixemos a uma segunda parte o nascer, o morrer e o renascer ainda. E deixemos na terceira parte, ou na terceira subdivisão dessa nossa análise, o nascer, o morrer, o renascer ainda e o progredir sempre. Fazendo a jornada ascensional aqui, degrau a degrau, comecemos pelo princípio. E meditemos o seguinte: para quantas pessoas hoje no mundo ainda, encarnadas, a vida se resume, ou a vida se reduz ao nascer e ao morrer? É impressionante pensarmos isso, que passados 2000 anos da vinda de Jesus, milhões de criaturas hoje ainda no mundo consideram que a vida é esse curto, esse brevíssimo espaço de tempo entre o berço e o túmulo. Para elas, a vida nada mais é do que o esforço de conservação, acrescido talvez da busca de certos gozos. Gozos, em geral, de ordem mais passageira ou imediata. Então, a vida se resume ao afã da sobrevivência.
comer, beber, dormir, procriar ou fazer sexo, ir em busca do trabalho, do ganha-pão, tudo aquilo que diz respeito à manutenção do corpo físico, à satisfação dos seus apetites ou dos seus desejos. Não há qualquer cogitação de natureza mais profunda acerca da própria morte, ou do que viria após ela. O horizonte se detém no túmulo, e para além dele, o ignoto. Aquilo sobre o que se evita comentar. Imagina, falar da morte, ainda mais do que vem depois, ou se é que vem algo depois. Não são cogitações presentes na vida de muitas e muitas criaturas do mundo. Estão delimitadas entre o nascer e o morrer. Como nos diria o querido benfeitor Emmanuel, para os que assim vivem, para aqueles que enxergam a vida apenas pelos olhos carnais, tudo o que vem está morto ou vai morrer. Vejamos só, para milhões de criaturas hoje ainda no mundo, tudo o que vem, tudo o que buscam, tudo aquilo pelo que lutam, ou está morto ou vai morrer. O que nos faz entender outra frase deste mesmo benfeitor quando nos diz que os verdadeiros mortos estão sepultados na carne terrestre. São os Lázaros da vida. Aqueles que, de tão entranhados na matéria, estão como Lázaro na caverna, de uma plena ignorância acerca da vida transcendente, da vida abundante que é a destinação de todos nós. Tem sobre os olhos, ou à frente dos olhos, como Lázaro, um véu a lhes encobrir, um sudário, que lhes impede de ver a vida que se expande infinitamente para além da limitação de nossos sentidos. Milhares, milhões de criaturas caminham vida fora em tal condição. Tudo dando a matéria, tudo dando a carne, para cedo ou tarde ver perecer todas as suas fontes de felicidade. Tudo aquilo que um dia os moveu. Criaturas assim ainda existem aos montes do mundo. Criaturas delimitadas entre o nascer e o morrer. Esse é o primeiro nível, digamos assim, a primeira gradação daqueles que ainda sequer despertaram para a grandeza da vida com V maiúsculo, que é algo muito mais amplo do que simplesmente uma existência. O nascer e o morrer apenas. Por outro lado, temos já aquelas almas que, para além do mero nascer e do morrer, já vislumbram uma vida além. Aquilo que Kardec denominaria a vida futura, e mesmo o retorno a esta vida corpórea em futuras existências ou em outras encarnações, reencarnações. Tanto existem aqueles que já consideram algo da vida futura, para alguns, para muitos, aliás, dentro das suas concepções teológicas, sem vidas corpóreas renovadas, em morrendo, há sim uma vida que prossegue, mas não um retorno. Para milhões, bilhões mesmo de almas, essa é a sua conceituação. Para outros, contudo, já a ideia de que sim, existe uma vida que prossegue, além da morte, que nos permite, inclusive, voltar incontáveis vezes à existência corpórea, até que um dia disso não mais precisemos. Essa já é uma outra etapa em termos de horizontes de evolução para o ser. Ele, pelo menos, vislumbra já uma vida que floresce para além da matéria. Uma continuidade, onde existem, por exemplo, as consequências dos nossos atos aqui. Porque, em não considerando essa vida que prossegue, basicamente toda a moral estabelecida, por exemplo, pelo Evangelho,
não teria sua razão de ser. Se tudo se finda no túmulo, para que nos melhorarmos? Para que modificarmos a nossa vida, a nossa conduta? Em não existindo continuidade de vida, tudo que o Senhor nos disse no Evangelho não faria sentido. Aliás, Paulo já nos dizia isso na sua primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 15, quando ele nos fala da ressurreição do Cristo. Ele nos diz assim: e se não há ressurreição do Cristo, não há ressurreição dos mortos, e se não há ressurreição dos mortos, isto é, se não há continuidade de vida para além da morte, vã é a nossa pregação e vã é a nossa fé. Se tudo se finda no túmulo, não há por que vencer o egoísmo, não há por que limitarmos as nossas paixões, os nossos apetites, não há sentido algum nisso. É essa vida que continua que traz uma sanção moral à nossa vida aqui, aos atos que aqui realizamos. Então, alcançar a vida futura, seja em qual molde for, já é algum avanço. Já são perspectivas mais amplas para o espírito que o fazem, pelo menos, reconsiderar a vida que vai levando por aqui. Agora, as concepções são inúmeras, a depender da denominação religiosa que se siga, da tradição espiritual a que a criatura se filie, da concepção teológica que ela abrace. São diversas as possibilidades. Contudo, já existe um horizonte mais amplo, que leva, pelo menos, à reflexão. Mas aqui, mais uma vez, é imprescindível considerarmos: alcançar isso apenas não atende às questões mais fundamentais da vida. De que nos adiantaria perlustrar esse depois da morte, se isso não redundasse em algum ajuste de conduta ou de rota antes da morte. Aliás, essa é uma das reflexões primordiais do grande apóstolo do Espiritismo, Leon Denis, em uma de suas obras magnas, justamente intitulada Depois da Morte, em que ele nos fala disso, do impacto das reflexões acerca da morte na vida dos que aqui estamos encarnados. Ele diz, inclusive, que a própria filosofia surgiu, em verdade, para responder às questões associadas à morte. Há ou não algo além? Se não há, a filosofia não teria razão de ser, porque todos mergulharemos no nada. Mas se há, surgem então com isso inúmeras outras questões, abrindo mais amplos horizontes para o pensamento humano. Então a filosofia tem sido um esforço secular, multissecular, de refletir sobre a morte e de analisar as consequências disso, então, para os que aqui estamos, os que aqui vivemos antes dela. É o que ele vai tratar no seu livro Depois da Morte. Agora, perlustrar apenas esses horizontes não necessariamente atende às finalidades primordiais da vida, como o Espiritismo vai nos ensinando, de maneira mais clara. Por isso, aliás, Leon Denis, na sua obra, em que ele divide em 5 partes, né, a obra Depois da Morte, ele deixa como última parte da obra um dos mais belos conjuntos de textos que já tivemos a oportunidade de ler no Espiritismo. Ele intitula essa última parte O Caminho Reto. Porque nas 4 partes anteriores, ele reflete, do ponto de vista científico, ou seja, analisando a mediunidade, as observações dos fenômenos espíritas e tudo mais, e também do ponto de vista filosófico, esses horizontes depois da morte e as consequências, digamos, associadas a isso. Ele vai refletir nessas 4 primeiras partes desse prisma científico-filosófico. Mas na última parte, ele chega, digamos, à culminância. O caminho reto a representar uma vida mais reta, isto é, uma vida mais conforme à lei divina. Uma vida ajustada ao caminho proposto por Deus em suas leis, que seria esse caminho reto, esse caminho ótimo de progresso e evolução. Em fechando a obra com essa parte, Leon Denis quer nos dizer o que Kardec também muitas vezes nos diria: de nada nos adiantaria conhecer todos os detalhes da vida de além-túmulo. De nada nos adiantaria contar com todos os relatos e testemunhos dos espíritos, das mais diferentes condições que vieram até nós,
que, vencida essa barreira da morte, vieram atestar-nos a sua vida. De nada nos adiantaria tudo isso se a nossa vida não se tornasse uma vida melhor, mais coerente, mais em harmonia com a lei divina. Essa grande finalidade da revelação dos Espíritos, da revelação espírita, em descortinando esse panorama de evolução para nós, para além do mero nascer e morrer, ensinando-nos ou atestando-nos a realidade do renascer ainda, o Espiritismo pede de nós uma consciência, então, não apenas saber disso, mas viver de maneira coerente com isso. Caso contrário, esse conhecimento será em nossa vida um fardo, porque não aplicado devidamente se torna depois acréscimo de responsabilidade. Quem sabe disso e ainda assim não modifica a sua vida é mais responsável do que aquele que ignorava. Então, conhecer para não aplicar acaba sendo ainda mais danoso e prejudicial ao espírito que se faz tardio, que procrastina as suas deliberações profundas de transformação de vida. É conhecer para aplicar. Por isso é tão claro para nós na doutrina espírita que a reencarnação, longe de ser uma justificativa para adiarmos indefinidamente a nossa melhoria, deveria ser para nós um estímulo. Uma ampliação do senso de dever e oportunidade que cada encarnação nos confere. Adiar é complicar-nos. Saber muito e fazer pouco é nos colocar numa condição bem delicada ante a própria consciência e ante as leis divinas. Por isso não é apenas renascer ainda em termos teóricos, sabendo que assim será. É um renascer ainda que precisa avançar para a parte seguinte, progredir sempre. Porque aqui nós poderíamos voltar ao próprio Cristo, quando nos diz, por exemplo, naquele conhecido diálogo e tão profundo diálogo de Jesus com Nicodemos, no capítulo de número 3 do Evangelho de João, quando eles vão tratar ali justamente da reencarnação. Entre outras coisas, é claro, entre outros assuntos, mas o eixo central ali é essa compreensão da vida que mais tarde o Espiritismo desenvolveria. Jesus não falou explicitamente da reencarnação, alegarão alguns, embora muitos vejamos aí já uma menção explícita nas falas de Jesus a Nicodemos. Outros, de outras denominações, interpretaram à sua maneira, com outras visões, mas para nós espíritas está ali clara a indicação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Essa é a primeira frase que Jesus traz a Nicodemos. Ninguém pode ver, atentemos para o verbo, ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas mais adiante, Jesus ele modifica um pouquinho o verbo e, digamos, a conclusão, ou melhor, a condição da frase. Porque ele dirá então, mais à frente, nesse mesmo diálogo com Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Não é por acaso que Jesus coloca uma frase na sequência da outra, frases aparentemente similares, ou dizendo quase que a mesma coisa, mas em verdade não. Em muitos momentos, especialmente no Evangelho de João, Jesus ele nos traz essa ideia de uma espiral, em que as suas reflexões elas parecem passar pelo mesmo ponto, mas de um patamar mais elevado. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Uma coisa é ver, outra coisa é entrar. Creio que todos haveremos de concordar. Uma coisa, meus amigos, é vislumbrar o que nos espera, o que é a meta, para onde estamos indo, o que é a nossa destinação. Outra coisa, de fato, é chegar lá, é edificar, é construir, é avançar.
Porque nós aprendemos com a doutrina espírita que existem incontáveis espíritos, e muitos de nós mesmos, em muitas experiências, que têm em seu processo, em sua jornada espiritual, estado em cursos, digamos, em círculos viciosos. Emmanuel vai ter uma expressão que eu acho muito interessante, numa mensagem sua no livro Fonte Viva, capítulo 97. Ele traz-nos a seguinte expressão: círculos viciosos das reencarnações de baixo teor espiritual. Ele nos diz que existem inúmeros espíritos que estão presos nesse tipo de círculos viciosos, em que eles reencarnam e reencarnam e reencarnam e reencarnam, quase sem progredir, quase que apenas recapitulando o que já viveram, porque semearam outrora equivocadamente, colhem agora os frutos amargos, mas renovam a mesma sementeira, para colherem os mesmos frutos, em geral com dores crescentes, porque quanto mais renitentes nos fazemos na jornada da evolução, mais a lei divina se faz enfática, enérgica no nosso processo de despertar. Esse é o risco de apenas vislumbrar o que é a meta, sem avançar para ela. Esse é o risco de ficar reencarnação após reencarnação vendo o reino de Deus, sem adentrá-lo, sem buscar adentrar. Querem ver um exemplo muito bonito no simbolismo das próprias Escrituras? Quando Moisés vai fazer a jornada com o povo pelo deserto, do Egito para a terra prometida, como sabemos, o povo, em determinado momento, se faz um pouco rebelde e reluta em avançar. E qual foi a consequência? Naquela que não era uma jornada tão longa, eles ficaram 40 anos andando em círculos pelo deserto. Por quê? Porque chegaram às portas da terra prometida, viram os desafios associados a entrar na terra e decidiram não entrar. E em não entrando, ficaram andando em círculos por 40 anos. Conseguimos ver a beleza da simbologia? Em especial quando entendemos que, no hebraico, o Egito é Mitzrayim, que significa estreiteza, limitação. O que é a jornada do êxodo, meus amigos? Senão a jornada do espírito, deixando a estreiteza da vida material, da vida puramente material, o mero nascer e morrer, em busca da terra da promissão, que é o estado de bem-aventurança, a condição de espírito puro, que vai sendo paulatinamente construída, século após século, milênio após milênio. A jornada do êxodo não é senão uma simbologia daquilo que mais tarde o Espiritismo explicaria, em sentido espiritual. Deixar a estreiteza de uma vida muito aquém do que ela possa ser, ou do que ela pode ser, para buscarmos a vida plena e abundante que com Cristo haveremos de edificar em nós próprios. Só que o que acontece lá com o povo é o que acontece com muitos espíritos. Viram o que é essa terra. Paulo e Gamaliel nos ensinariam, no livro Paulo e Estevão, o que é a terra prometida? O Evangelho de Jesus, vivido e aplicado. Só que, como povo, ao verem os desafios associados a entrar nessa terra, relutam em entrar e ficam a andar em círculos. Não é essa condição de incontáveis espíritos que, e aqui incluímos-nos nessa reflexão, já sabemos o que fazer para entrar na terra, mas relutamos em entrar. Porque relutamos em pagar o preço do sacrifício, da renúncia, do processo ingente e profundo de transformação que está envolvido com essa jornada. Ficamos andando em círculos, no círculo vicioso das reencarnações de baixo teor espiritual. Essa é a beleza da simbologia que já estava lá no Antigo Testamento e que o Espiritismo hoje nos permite explicar, entender, alcançar, com a grandeza dos horizontes que nos abre.
É o que também Jesus disse a Nicodemos e a todos nós. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer de novo. Perdão, pode ver o reino de Deus sem nascer de novo. Porque isso é lei da vida. Quem acredita ou não, nascerá de novo. Quem quer ou não, nascerá de novo. Até que cada vez mais consiga pelo menos vislumbrar a meta. Agora, para entrar, diz o mestre, é preciso nascer da água e do Espírito. Aqui, a divisão fundamental. A água, no simbolismo do Evangelho, expressa a vida material, que é mantida, sustentada fundamentalmente pela água. Voltar à matéria é mergulhar. Quando estamos no ventre, estamos imersos na água. Nosso corpo é quase todo ele composto de água, e a vida física não se sustenta sem ela. Então, isso é nascer da água, é tomar um novo corpo, é voltar à experiência material. Mas Jesus acrescenta um elemento fundamental: nascer da água e nascer do Espírito. E nascer do Espírito, meus amigos, é renovação. É vida nova. É vida transformada. É não se deter no renascer ainda. É avançar para o progredir sempre. É reconhecer que cada experiência na matéria pode e deve ser o manancial profundo de renovação para o ser. Experiências retificadoras, novos aprendizados, benditas oportunidades, laços que reencontramos, experiências que vivenciamos mais uma vez, na ânsia de progredir, de aplicar o conhecimento recebido, transformando-o em consciência agora, que leva-nos a progredir. E aí entramos, digamos, na frase integral, que é a lei. Nascer, morrer, é base, é básico. Renascer ainda, já é um horizonte a mais que se alcança. Agora, progredir sempre é a meta, para o espírito consciente de quem é, de onde vem, para onde vai, do que seja a grandeza da vida em que todos nós estamos inseridos. Vida com V maiúsculo para além das muitas vidas, que não são senão estágios, experiências, que podem ser mais ou menos aproveitadas. Quantas vezes, infelizmente, desperdiçadas. Mas queremos crer que já não é mais tempo para isso. É tempo de reconhecer o quanto nos cabe aproveitar a encarnação que nos foi dada agora para realmente avançar. Como não nos lembrarmos aqui do belíssimo prefácio de André Luiz, no seu livro inaugural, Nosso Lar, quando ele assim nos diz: permutar vestimentas físicas não decide o problema fundamental da iluminação. Como a troca dos vestidos nada tem que ver com as soluções profundas do destino do ser. Simplesmente tomar novos corpos, meus amigos, não é toda a equação. Não resolve a questão fundamental que nos cativa, que nos chama. Porque todo ser que mergulha um pouco mais em si, que se aprofunda em si mesmo, logo percebe, há uma ânsia fundamental em todos nós. Há algo que intentamos desesperadamente saciar, e em vão no mundo buscamos fazê-lo. O mundo não pode preencher essa sede. Século após século, mais e mais espíritos despertam para isso. O mundo não pode preencher essa sede, porque é uma ânsia, é uma sede de progredir, é uma sede de realizar o que é a nossa destinação. Espíritos em jornada, cidadãos não deste mundo apenas, mas cósmicos. Em nossas mãos, tomar posse de nossa herança, alçarmos-nos às estrelas, nossa verdadeira destinação. Não um canto ermo do cemitério,
não o pó para o qual o nosso corpo será devolvido, mas a grandeza infinita e cósmica da vida. Eis a nossa destinação. E há uma ânsia, portanto, que nos move, nos faz buscar algo. Nas etapas iniciais da jornada, busca o Espírito satisfazer isso com os prazeres sensoriais. Enquanto está entre o nascer e o morrer, tudo da vida, para ele, se resume a isso. Mas, cedo ou tarde, ele percebe que aquilo não basta. De tanto morrer e renascer, ele começa a ver o reino de Deus tal qual ele é. E começa a direcionar melhor as suas buscas. Mas também ele percebe, com o passar do tempo, que não basta apenas renascer. Tomar novos corpos, não adianta. Permutar a roupagem física não resolve, não dá a devida resposta ao problema fundamental da iluminação. Como trocar de vestimentas, nada tem que ver com as questões fundamentais do destino do ser. Por isso, continua André Luiz dizendo: ó caminhos das almas, misteriosos caminhos do coração, é mister percorrer-vos antes de tentarmos a equação da vida eterna. Conhecer-vos ou viver os dramas associados a esses caminhos misteriosos da alma e do coração. Conhecer-vos detalhe a detalhe no longo processo do aperfeiçoamento espiritual, acrescenta André Luiz. Seria uma crença extremamente infantil acreditar que o simples baixar do pano resolvesse transcendentes questões do infinito. E então ele nos traz aquela sequência de nós muito conhecida e também muito bela. Também uma síntese, como a própria frase que aqui nos motiva a reflexão. Diz-nos André: uma existência é um ato, um corpo é uma veste, um século é um dia, um serviço é uma experiência, um triunfo é uma aquisição, e uma morte é um sopro renovador. De quantas existências, de quantos corpos, de quantos séculos, de quantos serviços, de quantos triunfos e de quantas mortes necessitamos ainda para reconhecer a grandeza do que seja viver. Recordo-me de uma mensagem do espírito Militão Pacheco, por meio do Chico, cujo título é O Espiritismo Pergunta. E é uma mensagem belíssima, porque ele nos faz analisar a vida por esse prisma, agora, espíritos imortais. Ele nos diz assim: meu filho, minha filha, você já usou corpos com todas as tonalidades de pele conhecidas neste mundo. Você já viveu e caminhou pelas mais diversas latitudes e longitudes deste planeta. Você já teve por residências os mais belos palácios, como as mais humildes choupanas. Já experimentastes as comidas típicas, os acepipes, de todos os povos e de todas as culturas, e já falastes as mais diversas línguas deste mundo. Tudo isso está em nós. É registro vivo em cada um de nós, espíritos em jornada. Vibra, pulsa em nós. Lembranças, memórias, atavismos, experiências, a gerarem felicidades e ainda hoje lágrimas. Por isso é tão rica, mesmo grandiosa, a resposta daquele espírito, no caso lá, um obsessor, a Jesus, quando Jesus pergunta qual o seu nome, e ele então retorna: Legião, porque somos muitos. Porque em verdade isso se aplica a cada um de nós. Você que hoje se chama assim, ou dessa outra forma, você em verdade é uma legião de experiências, de personalidades, de registros, de lembranças, de memórias. Já viveste nas melhores condições que o mundo possa ofertar, como já viveste nas piores.
tudo isso em nós, meus amigos. Mas diante dessa constatação, é que Militão Pacheco, então, nos traz a pergunta do Espiritismo para todos nós. Já não achas que é o tempo de realmente progredir? Já não achas que é tempo de realmente vencer aquilo que ainda nos entrava a marcha? Aquilo que ainda nos tolda a visão, aquilo que ainda nos cativa o coração, as ilusões deste mundo? Já não é hora de vencer, já não é tempo de superar e avançar em direção à nossa sublime destinação. Já não é tempo, meus amigos, de verdadeiramente viver, tomar posse da vida plena, abundante, que o Senhor nos ensinou a buscar. Porque é para isso que o Espiritismo nos abre o campo do raciocínio e do coração, para o que seja de fato viver. E Emmanuel assim define a vida. A vida, de fato, é a experiência digna da imortalidade. Olha que sublime. É uma frase que casa perfeitamente com a frase grafada na pedra do Dólmen de Allan Kardec. A vida é a experiência digna da imortalidade. Então, já não é algo que está entre o nascer e o morrer. Também já não é algo que considere apenas a imortalidade. É algo que seja digno da imortalidade. Portanto, é algo que alcança a frase inteira. Nascer, morrer, renascer ainda, mas progredir sempre. Isso é digno da imortalidade. Esse é o espírito que compreendeu a sua dignidade mais bela. Construir-se. Fazer-se enquanto obra-prima de Deus. A mais nobre tarefa e missão que o Senhor da vida, dos universos, nos outorgou. Sermos os artífices de nós mesmos, para embelezarmos a sua criação. Porque, meus amigos, a beleza das constelações, das estrelas, das galáxias, que hoje a nossa instrumentação nos permite alcançar, nos encanta, nos fascina. Estrelas diante das quais o nosso Sol é um grão de poeira. Mas por mais belas sejam essas belezas cósmicas, a verdade é que do pó vieram e ao pó retornarão. Mas você não. Você, enquanto espírito, quando as mais belas galáxias já não mais forem, porque voltaram ao pó cósmico, você ainda existirá, mais belo do que possas imaginar, mais grandioso em potências e realizações do que possas agora conceber, porque assim quis o Criador, que cada espírito fosse uma obra-prima da criação, feita por Ele próprio, com auxílio de Deus. O espírito a si mesmo se construindo com auxílio de Deus, essa mais alta dignidade na criação. Isso é viver, meus amigos, experiência digna da imortalidade. O que nos faz pensar, então, o que em mim resiste ao túmulo? O que, pelo que eu estou lutando, suando e chorando, resiste ao túmulo? O que o pó não comerá? O que a ferrugem não destruirá? O que o tempo não consumirá? Isso é vida. Quanto de vida há em mim? Quanto de virtude? Quanto de saber? Quanto de querer? Quanto de amor? Quantos laços pude eu estabelecer? Porque é isso a riqueza do Espírito. Isso é viver. E mais uma vez o Cristo, já nos dizer isso há 2000 anos, quando agora em diálogo com as irmãs de Lázaro, também falando sobre morte e vida, assim diz: aquele que crer em mim, ainda que morra, viverá. Porque já alcança o horizonte da imortalidade. Já é alguma coisa, é igual a primeira frase de Nicodemos.
Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Já é algo de um horizonte ampliado. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Agora, quem crê e vive em mim, nunca mais morrerá. Porque, meus amigos, para quem vive a vida em espírito, o que é morrer? Nada a não ser libertar-se. Absolutamente nada ele perde. Caibachuto, enquanto seu corpo era velado e enterrado, manifestava-se mediunicamente a dizer, olha, a frase do meu epitáfio será, vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. O seu corpo sendo enterrado, o espírito vivo, pleno, livre a dizer, escrevam no meu túmulo, vivi, vivo e viverei, porque sou imortal. Entendem o que é quem crê e vive em mim, nunca mais morrerá? Que força tem a morte sobre uma alma como essa? Sobre a alma que já entendeu que é nascer, morrer, renascer ainda, mas progredir sempre. Tal é a lei. Isso é o que o Espiritismo nos traz, meus amigos. É a grandeza do Evangelho explicado, desenvolvido, trazido pleno à nossa vivência, ao nosso processo de libertação. Por isso a síntese tão bela de André Luiz e a indagação que Militão Pacheco nos faz recordar. Já não é tempo, meus amigos, de avançar, de nos libertarmos, enfim, desses círculos viciosos de estagnação, onde a morte nos é tão temível porque tememos o que ela nos possa tomar. Paulo também magistralmente nos traria isso em uma de suas epístolas, ele que soube ver tão à frente, pelos olhos do Espírito. Na sua carta aos Gálatas, assim ele nos diz, quem viver segundo a carne, morrerá. Mas quem, pelo Espírito, mortificar as obras da carne, este alguém viverá para sempre. Se viverdes segundo a carne, morrereis. Se viverdes segundo o Espírito, vivereis. Colhereis vida eterna. Porque quem tudo dá à matéria, verá tudo escorrer por entre as mãos. Perecer. Todos os castelos de ilusão, os castelos de areia, desvanecer com o passar do tempo. Como vemos, no intercâmbio com o mundo espiritual, aqueles tantos espíritos que retornam em desespero, porque não mais podem se comprazer com aquilo que era sua razão de viver. Agora, quem semeia no Espírito, para o Espírito, quem entendeu que a vida é progredir sempre, esse alguém terá entendido a grande dinâmica da evolução, aquilo mesmo que o Espiritismo nos demonstra e que está tão bem sintetizado nessa frase. Por isso, recordamos-nos de uma frase, mais uma vez, do próprio Mestre, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, quando ele nos diz, importa, porém, caminhar hoje, amanhã e no dia seguinte. Emmanuel comenta essa frase numa bela mensagem no livro Pão Nosso, capítulo de número 20, intitulada A Marcha, em que ele nos dirá assim, importa seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Ou seja, sair desses ciclos de reencarnações que não nos projetam à frente, em que o que construímos numa, vemos logo desaparecer, para que na próxima tenhamos que refazer tudo de novo. Esse círculo vicioso. É imprescindível avançarmos realmente, isto é, um círculo virtuoso, uma espiral de ascensão, em que voltamos a experiências similares, mas num patamar superior, com raios mais amplos de visão, de experiência, de abordagem. Seguir sempre em busca da edificação espiritual definitiva. Indispensável, portanto, continua ele, caminhar, vencendo obstáculos e sombras, e transformando todas as dores e dificuldades em degraus de ascensão.
Só que é preciso entender que essa é uma jornada que cabe, sobretudo, ao espírito, no terreno das conquistas interiores. Para muitos, diz Emmanuel, quando se julgam no ápice do caminho, quando julgam terem avançado muito, terem progredido bastante, em muitos desses casos, diz o benfeitor, para a espiritualidade que vê, o espírito não está senão estagnado a contemplar ilusões. Então a criatura veio, encarnou, preparou-se, e aqui às vezes realizou um monte do ponto de vista material ou exterior, esquecendo-se de si própria. Enquanto ela contempla, julgando-se estar num patamar elevado do caminho, tendo feito ou progredido muito, para a espiritualidade está aquele espírito, às vezes, estagnado. Porque não entendeu que é uma jornada, sobretudo, portas adentro de si mesmo, na verdadeira edificação de si. Ao passo que existem outros espíritos que o mundo não os julga triunfadores, não os vê como vencedores. Alguns estão até impossibilitados de se locomover. Existe um desses nos arraiais espíritas, ficou conhecido como o gigante deitado. Embora não pudesse se locomover por si, era levado pelos amigos. O corpo impossibilitado, no entanto, o espírito, como avançou? Como avançou Jerônimo Mendonça? Para que entendamos a natureza dessa jornada. Não é algo que se vê, esses passos dessa jornada, não é algo que se vê com esses olhos. Só com um olhar espiritual para a vida, para se ver o quanto de fato alguém está avançando ou o quanto alguém está parado. E por isso Emmanuel conclui essa mensagem, então, nos convidando a refletir sobre a importância de pegarmos todos esses conhecimentos que do Espiritismo, do Evangelho, temos recebido e levá-los ao campo da prática. Diz ele, importa trabalhar, conhecer-se, iluminar-se, atender ao Cristo diariamente. Porque, em verdade, meus amigos, é para fixarmos semelhante lição em nós que temos nascido na terra, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e é por isso que nela tornaremos a renascer. Não nos esqueçamos, portanto, da pergunta que o Espiritismo nos faz. Para nós, a vida já não é, nem de longe, simplesmente nascer e morrer. Tampouco para nós espíritas a vida se resume em nascer, morrer e renascer ainda. Para nós espíritas a vida é agora. Com a doutrina espírita verdadeiramente compreendida e trazida ao âmbito do coração, a vida é nascer, morrer, renascer ainda, mas progredir sempre. Porque é a pergunta que o Espiritismo nos faz. O que dele temos feito? O que temos feito dos horizontes da imortalidade que ele já nos descortinou? Porque é para isso que nesse mundo temos nascido, partilhando-lhe as lutas, gastando-lhe os corpos, e é para isso que nele tornaremos a renascer. Que seja consciente a nossa jornada, que saibamos aproveitar o tempo, que não posterguemos esperando outros corpos, esperando amanhã. A felicidade ou o reino de que o Cristo nos fala estão tão mais ao alcance do que possamos imaginar. Estão ao alcance de um sorriso, estão ao alcance das mãos em serviço, estão ao alcance de um livro edificante, todas essas bênçãos, bem-aventuranças do reino de Jesus. Talvez por isso, embora nos descortinando esse horizonte infinito, tenha-nos dito o Cristo, o reino de Deus, meus amigos, está próximo, mais próximo do que possamos imaginar. Que Jesus a todos os abençoe, a todos muita luz e muita paz. Bom, então, dando sequência aqui para a gente poder arrematar a nossa noite de reflexões dentro desses temas, vida, morte, continuidade da vida. A primeira pergunta que nos foi proposta aqui diz o seguinte: a morte é uma realidade da vida e acontece em diferentes momentos e situações. Como o Espiritismo pode ajudar na compreensão da morte?
Uma obra que creio muito pertinente e útil para essa compreensão é uma obra que, inclusive, neste ano completa os seus 160 anos de existência, né? Uma das obras básicas, que é o livro Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, em que Kardec vai nos propor uma reflexão tanto sobre a morte em si, isto é, o processo de desvinculação do corpo para com, ou melhor, do espírito para com o corpo, como também no contínuo da vida para além da morte. Claro, analisando as reflexões da vida que se levou na vida que se encontra do lado de lá. E Kardec ele tem um capítulo nesse livro intitulado justamente O Temor da Morte, em que ele nos auxilia, por exemplo, a entender o porquê esse tema é um tema ainda tão desafiador para nós, os que aqui estamos encarnados, em parte pelo próprio instinto de conservação, que nos faz zelar pelo nosso corpo, mas principalmente por conta da nossa condição espiritual ainda, tanto de ignorância como de apego à vida material. E ele nos diz que uma das principais contribuições do Espiritismo será justamente tornar mais natural essa relação com a desencarnação. Já existiram, inclusive, culturas, por exemplo, para as quais essa relação era muito mais harmônica. Por exemplo, alguns dos precursores do Espiritismo, os druidas ou os celtas, que viveram ali mesmo naquela região antigamente chamada de as Galhas Lugdunenses, né? Atualmente ali a região da França, eles tinham uma relação com a morte muito mais tranquila, digamos assim, do que muito da nossa cultura ocidental hoje. Muitas tradições também mais do Oriente têm uma relação com a morte muito mais tranquila do que aqui no Ocidente. Justamente por uma vida mais voltada para a matéria, para as realizações de ordem material, acabou se construindo um tabu em torno disso. E o que é desconhecido geralmente é acompanhado pelo temor, né? Geralmente se teme aquilo que se ignora ou aquilo que não se compreende profundamente. Então, em nos ensinando tanto como é o processo em si, como também como podemos passar por ele de maneira mais tranquila, o Espiritismo necessariamente, tanto no plano individual quanto também no futuro, nessa compreensão mais ampla, coletivamente vai transformar essa relação com a morte. Porque, de novo, para o espírito que mesmo durante a encarnação já vive para os valores espirituais, o que há a temer? Paulo tem uma frase que é preciso entendê-la muito bem dentro de um contexto em que ela é dita, para não ser mal compreendida. Ele diz assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Agora, o morrer é lucro para quem o viver foi Cristo. Não é que ele indicasse que a morte é algo a ser buscado fora de hora. Não. Para quem vive uma vida voltada para a vida que transcende, para a vida que pulsa e se expande para além da morte, a morte é mera libertação. É deixar um fardo, é abrir-se uma gaiola, é liberdade para o espírito. Então, quanto mais nós, encarnados, realmente nos propusermos a viver com essa consciência, conhecendo-nos, reconhecendo-nos enquanto espíritos, quanto mais valorizarmos os bens espirituais, valores, virtudes, conhecimentos, etc., em detrimento dos valores materiais, não que as realizações do mundo não tenham a sua importância devida, né, na justa medida, quanto mais isso fizermos, mais naturalmente lidaremos com a morte. Eu acho que parte do processo que nós estamos vivendo agora enquanto humanidade, processo de regeneração, essa nova era que se anuncia, que em verdade é a era do Espírito, isso será uma das, digamos, aquisições ou consolidações dessa era do Espírito, uma naturalidade maior no tratar com essas questões que são parte da vida. Lembremos-nos sempre, meus amigos, a morte não é a antítese da vida. No máximo, a antítese da vida seria o berço ou o nascimento, porque a vida não tem antítese. Da morte, diz Emmanuel, fugiremos muitas vezes ainda, escaparemos tantas vezes quantas forem necessárias, mas da vida nós não escaparemos jamais. Essa é a compreensão que o Espiritismo nos traz. E quanto mais sólida e entranhada ela estiver em nós, mais serenamente lidaremos com a desencarnação. Como tantos espíritos já nos ensinaram, né? O próprio Caibar Chuto aqui citado,
Veja a tranquilidade com que o espírito desse passa pelo processo. Enquanto seu corpo era velado, nem enterrado havia sido, o espírito já estava livre, manifestando-se mediunicamente com consciência para ditar uma mensagem. Então, é isso que o Espiritismo vai fazendo por nós, né? Ajudando-nos, claro, a entender isso não só pela teoria, mas pelos relatos dos próprios espíritos. O Espiritismo ele reúne teoria com relatos que são a sanção, ou que é a sanção dos fatos à teoria. Por isso o livro Céu e Inferno é dividido em duas partes. Uma é teoria, a outra são os relatos dos espíritos, que é a sanção da teoria. Vamos à próxima pergunta aqui. Todos os espíritos desejam reencarnar ou tem espíritos que resistem, que não desejam reencarnar? Aí são, na verdade, várias perguntas aqui, 3 perguntas. A reencarnação é uma imposição ou aceitamos a existência a ser vivida? Qual o momento inicial do renascer? Ela se dá quando o bebê nasce ou durante a gestação? Bom, as 2 primeiras perguntas, de certo modo, podem ser sintetizadas numa só. E o que nós sabemos é, a reencarnação é uma lei. Todos nós passaremos por ela, quer queiramos ou não. Digamos que espíritos numa condição mediana, com o mínimo já de consciência, são espíritos que participam já do seu processo reencarnatório, que já sabem a finalidade da reencarnação, que desejam, de alguma maneira, passar por ela, porque reconhecem também que o esquecimento do passado tem os seus benefícios, é algo muito, digamos assim, favorável ao espírito que traz equívocos do pretérito e tal. Então, é o que nós vamos ver, tanto nas obras do próprio Kardec, como também nas obras subsidiárias, por exemplo, as obras de André Luiz, essa preparação, né, esse bastidor, digamos assim, do processo reencarnatório. Agora, existem aqueles espíritos ainda muito renitentes no mal, ou espíritos ainda muito mergulhados, né, nas sombras de si mesmo, na ignorância, cujas reencarnações são tuteladas pelos benfeitores que zelam pelo seu destino. Então, às vezes se respeita, se espera ali um determinado tempo até que uma nova reencarnação seja feita, mas quando a providência divina entende que é o momento de reencarnar, então se delibera, os espíritos responsáveis, tutelares daquele espírito, daquele grupo de espíritos, vão então organizar, preparar uma reencarnação para este espírito, né? E aí ele não vai participar do processo de elaboração de maneira mais consciente, como vemos já em casos que o espírito tem um pouco mais de consciência. Então, existem, digamos assim, infinitas condições no mundo espiritual, porque são inúmeras, incontáveis as condições dos próprios espíritos. O que sabemos é que sempre há uma tutela maior, existem espíritos benfeitores, né, mentores espirituais, que zelam, que orientam, que conduzem o processo quando o espírito por si não tem a mínima condição para fazê-lo. Então, alguns denominariam essas reencarnações de ordem compulsória, em que há essa condução. No próprio Livro dos Espíritos, é uma das poucas vezes em que os espíritos dizem Deus impõe a encarnação, né? Eles usam o verbo impor, porque Deus, naturalmente, sabe o que é melhor a todos nós, como o pai que impõe lá a escola ao filho quando ele não gostaria de ir à escola, né? Então, existe também essa questão. Quanto à questão do momento inicial da reencarnação, segundo o que podemos depreender de uma análise mais de conjunto do que nós temos na obra espírita, tanto em O Livro dos Espíritos como também depois na obra subsidiária, em geral, a vinculação do espírito reencarnante já se dá ali no ato da concepção, no ato quando se tem a reunião dos gametas, ali já se promove, logo de maneira subsequente, a vinculação do espírito reencarnante àquele óvulo, né, aquele conjunto de células que começam agora a se dividir para a formação do corpo. Então, é até interessante, naquele conhecido caso do livro Missionários da Luz, Reencarnação de Segismundo, eles nos descrevem de maneira um pouco mais detalhada o que é esse processo, inclusive com a condução daqueles que eram uma espécie de engenheiros, né, do processo reencarnatório, a condução do próprio gameta que fecundaria o óvulo para que se tivesse a carga genética propícia à reencarnação daquele espírito. Porque, lembremos, há um planejamento até nesses termos, às vezes, né? Que eu preciso ter a carga genética para que aquele espírito passe por essa ou aquela experiência, a depender do seu programa reencarnatório. Então, é aquilo, gente.
o que o Espiritismo já nos descortinou é vastíssimo, é grandioso, mas nem de longe ainda nós podemos alcançar toda a grandeza e a perfeição das leis divinas. Fico a imaginar o que é estudar isso do lado de lá, junto àqueles técnicos, junto àqueles processos todos, é algo que realmente por hora nos escapa, mas já nos encanta. E, finalmente, aqui a última pergunta. Na vida atual, passamos por inúmeros desafios. Esses desafios já estavam dentro da nossa programação, de modo que tudo o que acontece já estava programado? Existe um planejamento para a nova reencarnação? Essa também é uma questão interessante que os benfeitores vão trabalhar com Allan Kardec. Ele, aliás, faz uma pergunta muito similar no Livro dos Espíritos. E a resposta deles, basicamente, é o seguinte: olha, nem tudo está programado. Por óbvio, né? Especialmente as questões mais comezinhas da vida, que são resultado, digamos assim, das nossas escolhas durante esta encarnação mesmo, né? Agora, o que eles nos dizem? Que as grandes experiências, em geral, estão programadas. Aquelas que são experiências realmente muito marcantes para o indivíduo, para o conjunto de espíritos com os quais ele está reencarnado naquela experiência, essas grandes, essas marcantes experiências, em geral, já estão num determinado programa reencarnatório. Às vezes, ocorre até delas estarem, digamos assim, engatilhadas. E, a depender do que o espírito fizer ao longo da encarnação, são ativadas ou não. Então, existem casos, por exemplo, em que está prevista uma expiação mais complexa. Mas o espírito foi tão bem, em termos de consciência, de escolhas, ele está indo tão bem, que ele passa por uma experiência de menor impacto, digamos assim, né? Tem até aquele conhecido caso na literatura espírita que o indivíduo estava, se não me falha a memória, existia o plano dele perder todo o braço num processo expiatório. Mas ele estava tão ativo no trabalho, no bem, com tanta consciência, que ele perdeu só o dedinho lá num acidente pelo qual ele passou. Claro que é, né, muito emblemático, até ilustrativo, mas é o que se dá com muitos de nós. Imaginemos, por exemplo, né, um caso aqui, não queremos generalizar, por óbvio, mas só a título de estudo. Vamos supor que está num programa reencarnatório uma doença mais grave, ou um câncer, por exemplo, com o intuito de despertamento para o espírito. Mas, às vezes, ele está tão focado naquela encarnação, no que ele precisa fazer, né, no que ele se propõe a realizar e tudo mais, que o câncer acaba nem sendo ativado. Mas, se ele vem naquela encarnação e ele começa a se desviar, começa a fazer outras coisas, etc., às vezes aquela experiência é ativada. Não estamos dizendo que todos os casos de câncer são desse tipo, mas pode ser uma ilustração, e, de fato, é algo que acontece às vezes, né, como uma outra experiência desafiadora nesse sentido. Então, é dinâmica a encarnação. Cada encarnação ela é muito dinâmica porque ela depende do livre-arbítrio do espírito, do que ele fará de si, das oportunidades, mas, em geral, as experiências mais marcantes estão ali mais ou menos desenhadas no quadro de experiências de uma encarnação. E aí a pessoa pergunta, né, também, né, se existiria um planejamento para a nova reencarnação. Sim, toda vez que o espírito retorna ao mundo espiritual, se ele já tem ali uma condição um pouco mais consciente, minimamente consciente, lá, juntamente com aqueles que tutelam o seu processo evolutivo, eles já vão planejar a próxima reencarnação. Muitas das vezes se espera também uma conjuntura favorável para uma próxima reencarnação. É um caso interessante, por exemplo, aquele do livro Ação e Reação. Os dois benfeitores principais ali da obra, que eram pai e filho, né? Acho que é Druso e Silas, se não me falha a memória, eles estavam há muito tempo no mundo espiritual aguardando determinadas personagens para que pudessem reencarnar de novo. Uma, inclusive, que eles haviam prejudicado muito numa encarnação anterior. Enquanto eles aguardavam, trabalhavam ativamente, arduamente no mundo espiritual, coordenando ali um trabalho inteiro. E, de repente, chega lá onde eles coordenavam, uma espécie de colônia, um posto avançado, digamos assim, chega a personagem que eles tanto esperavam. E aí eles deixam os cargos, porque agora, enfim, eles poderiam planejar a reencarnação. Então, eles estavam há muito tempo esperando que aquele espírito que estava em regiões complicadas de sofrimento alcançasse o mínimo de condição para poder se preparar para uma reencarnação. Então, veja como é complexo, né? Isso aqui é a gente falando de um caso. Imagina todo emaranhado de processos, de vínculos, tudo isso analisado realmente pelas esferas superiores para que se faça o devido planejamento. Ou seja, aproveitemos a ocasião, meus amigos, porque nós não sabemos quanto tempo nós nos programamos, nós esperamos para aqui estarmos.
Então é isso, meus amigos. Espero que tenha sido útil. Mais uma vez agradeço pelo carinho de todos e desejo a todos uma excelente jornada sempre para o mais alto. A todos muita luz.